nome da pregação de hoje é Contribuição em meio aos líderes ladrões. Vamos ler Lucas capítulo 20 primeiro. Capítulo 20, versículo 45. Enquanto todo o povo o ouvia, Jesus disse aos discípulos: cuidado com os escribas que gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentados em público. Gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. E devoram as casas das viúvas, simulando longas orações. E receberão uma condenação muito maior. Jesus está criticando aqueles líderes judeus que exploravam as viúvas. A viúva, naquele contexto, era um tipo de pessoa que, na maioria das vezes, estava totalmente abandonada. Podia se encontrar em uma circunstância de muita pobreza. Portanto, era um pecado infinitamente ainda maior judiar dessas mulheres. E diz o texto que aqueles líderes estavam fazendo isso. E aqui a gente tem como contexto ainda dessa história, você deve se lembrar, faz parte do mesmo cenário, Jesus entrando no templo e expulsando os cambistas. E expulsando os homens que estavam fazendo negócio ali. E Jesus disse: vocês transformaram a minha casa, que é casa de oração, vocês transformaram em covil de salteadores. Esse é o contexto. Jesus agora então vai colocar em paralelo, um do lado do outro, a falsa religião daqueles líderes judaicos, exploradores que exploravam viúvas, e Jesus vai colocar agora, ao lado daqueles homens, a genuína religião que é vista por meio dessa viúva. Vamos ler Lucas capítulo 21, verso 1. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Isso lá no templo. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Meu pai, quando meu pai se converteu, meu pai era alguém muito bem de vida. Tinha vários prédios, vários imóveis, prédios mesmo, não casas, prédios. Prédios, imóveis, carros importados na garagem. E a gente se converte num contexto em que algumas igrejas ganharam muita proeminência por conta da televisão, isso naquela época. E escândalos de pastores, quem não lembra daquele evento da Universal, do pastor da Universal no corredor de um hotel lá nos Estados Unidos, jogando dinheiro assim. E esse cenário, essa imagem passou a fazer parte do imaginário de muita gente. Essa foi a época em que meu pai, mesmo tendo uma boa condição financeira, ele foi para a igreja. Nesse contexto em que todo pastor era sinônimo de ladrão. E parece que desde aí, as pessoas começaram algumas pessoas talvez por inocência, alguns outros por maldade mesmo, falar: olha, eu não frequento mais igreja nenhuma não. Porque todo pastor é ladrão. Eu não vou mais buscar, eu não quero, não preciso de igreja. Eu vou tentar mostrar como que Jesus lidou com isso, porque ali havia líderes ladrões de fato naquela época. E como que nós lidamos com essa questão da contribuição? No meio disso, dessas notícias, de tudo isso que a gente tem ouvido, como que a gente se relaciona? A gente muitas vezes pode estar usando como desculpa isso para esconder a nossa avareza? Com certeza. É sobre isso que eu quero falar. Como que nós lidamos com a questão da contribuição em meio aos líderes ladrões? Primeiro, a avareza de alguns não nos isenta da generosidade. Aquele contexto era um contexto de gente corrupta, de líderes corruptos, e mesmo assim Jesus não repreendeu a mulher. Ele a elogiou por ofertar naquele templo, mesmo que ali houvesse aqueles líderes malignos. Eu não estou de modo algum dizendo que nós devemos frequentar uma igreja em que nós temos plena consciência de que há ali corrupção. De forma alguma. Eu não sei, talvez a mulher não soubesse de tudo o que acontecia, não tinha percepção de tudo aquilo. Mas mesmo assim, Jesus elogiou aquela mulher por conta da fé genuína dela, que foi expressa por meio daquela contribuição. E, obviamente, aos desonestos por aí, a gente sabe, existem mesmo. Mas eu definitivamente não acredito que seja a maioria. Não acredito que seja a maioria. O que acontece muitas vezes é o mesmo que se dá,
em relação à igreja é o mesmo que se dá em relação a sonhar com ser jogador de futebol. Por que os meninos sonham em serem jogadores de futebol? Porque eles olham o Neymar. O Neymar ganha quanto? Milhões por mês. Milhões por mês. Mas essa não é a realidade da esmagadora maioria dos jogadores. Mais de 90% dos jogadores não ganham nem 3 mil reais por mês, dos jogadores profissionais. Ou seja, nem mesmo os jogadores de elite, no Brasil, por exemplo, da Série A, nem eles chegam perto do Neymar. Ou seja, é mais fácil você ganhar algumas vezes na loteria do que ser o Neymar. Mas, quem sai na mídia? É o jogador que joga ali, por exemplo, aqui tem gente que recebe. Aqui na nossa cidade. Jogadores que recebem para jogar. Eles recebem, às vezes, 100 reais por jogo. 100 reais. É esse que você vê lá na televisão? Não é esse. Quem que o menininho que está assistindo o programa de esporte vê? O Neymar. E muitas vezes ele tem uma percepção errada da realidade. Ele olha aquilo e vê que aquilo é ser jogador. Não, não é. Ser o Neymar não é ser jogador. Pelo menos não de modo geral. Significa 0,0001 ser o Neymar. O mesmo se dá em relação a boa parte das igrejas. A maioria dos pastores, eu fiz um vídeo só sobre isso, não ganha nem 3 mil reais por mês, 2.910. Aqui na nossa cidade, a maioria deles nem recebem. Nem recebem. Nem recebem. Mas muitas vezes nós olhamos apenas aquele que saiu na TV, aquele que tem a notícia, e tomamos como padrão de todos os outros. Sim, às vezes pode ser por ingenuidade que fazemos isso. Pura ingenuidade. Pura ingenuidade. Mas muitas vezes tomamos essa atitude de falar, não vou frequentar a igreja. Por maldade mesmo. Sabe por quê? Quanto mecânico ruim e ladrão você já enfrentou? Você já lidou? E médico? E médico? Eu estava lá em Brasília, o médico que me chamou para ir lá, um seguidor querido, me contando as atrocidades que são feitas lá no hospital. As atrocidades. Tudo que é tipo que você puder imaginar. A gente conversava sobre a questão da indústria farmacêutica, as mentiraiadas só para ganhar dinheiro. Quem não lembra da máfia da prótese de 15 anos que saiu lá no Fantástico? Lembra? Que médicos, eles operavam pessoas sem precisar, só para ganhar dinheiro de comissão das empresas que vendiam próteses. Imagina um negócio desse? Quando meu filho nasceu com um caroço na cabeça, o médico já queria meter a faca no meu filho. Conversando com outros médicos, eles falaram comigo assim, é a indústria da cirurgia. Meu filho não precisava de cirurgia, mas eles fizeram, queriam fazer, num bebê, colocando em risco a vida de um bebê. De um bebê. Podia morrer, matar o moleque. Mas tudo em nome de ganhar dinheiro e fazer uma cirurgia. Mesmo assim, alguns de vocês falaram assim, a partir de hoje eu vou operar o meu coração por mim mesmo. Ninguém faz isso. Você sabe que existem muitos médicos ruins. Muitos. Vocês sabem que existem muitos mecânicos ruins. Vocês sabem. Mas vocês nunca deixaram de tentar procurar um bom mecânico, um bom médico. Mas é só em relação à igreja que o cara tem uma experiência ruim, duas experiências ruins, pronto, ninguém mais presta. E ainda começam a julgar todos os outros pastores dessa maneira. E já partem do pressuposto, essa vergonha é ladrão. É impressionante. É impressionante. Isso não é correto. Isso não é verdade. Você deveria lembrar também que as igrejas são as que mais fazem obras sociais. Eu falava com o secretário do governador do nosso estado, o Gilberto Júnior, e ele me falando, ele era secretário, agora ele está se candidatando a vereador, mas até a semana passada ele era secretário, e ele me contando que falei, qual a pasta que você está cuidando? E ele contando, não, a pasta das questões sociais, a Cracolândia, eu que tenho tentado lidar com aquilo, enfim. E aí ele me contou o seguinte, nós temos feito um trabalho e a gente tenta tirá-los de lá e colocá-los em uma clínica de recuperação para drogado. Ele disse que eles têm várias clínicas, vários tipos de clínicas, mas tudo assim da iniciativa privada, ou seja, do povo, não do governo. Eles fazem parceria com essas clínicas. Ele disse que as clínicas evangélicas, religiosas,
tem um índice de recuperação de até 3 vezes mais do que as outras clínicas. E por isso eles entendem a importância da fé e a importância dessas obras para a sociedade de modo geral. E nesse caso aqui, mesmo diante de toda aquela corrupção, Jesus ainda se alegrou com a oferta daquela viúva. É engraçado que muitas pessoas às vezes dizem assim, Jesus não ligava para dinheiro não. Mas o ministério de Jesus foi sustentado como? Ele orava e caía maná do céu? Foi assim que ele fez? Como que o ministério de Jesus foi sustentado? João capítulo 12, verso 6, afirma que Judas era tesoureiro. Judas era tesoureiro e Judas era ladrão. Lucas 8 diz assim, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Lembra aquela passagem em que Jesus está ali, uma mulher chega, quer fazer uma oferta, derruba lá, faz uma grande oferta diante de Jesus e tal. E aí Judas fala assim, que desperdício disso aí, deveria pegar isso aí, esse azeite, vender e dar aos pobres. Aí diz o texto que ele falava isso porque ele era ladrão, porque ele é que ficava com a bolsa. Ou seja, João 12 está mostrando que Jesus tinha um tesoureiro, que tinha alguém que administrava o dinheiro que eles recebiam para manter o ministério. E Lucas capítulo 8 está dizendo isso. Havia mulheres que sustentavam ali a obra de Jesus. Lembra quando Jesus ele foi entrar em Jerusalém? O que ele fez? Como ele entrou em Jerusalém? Montado num jumentinho. Foi ou não foi? Como ele fez o jumentinho? Como ele escolheu o jumentinho? Ele fez assim, o jumentinho saiu? Não. Ele pegou o jumentinho de alguém. Você vai na casa do fulano, eu vou usar o jumentinho dele. Lembra quando ele pregou? Lá para os discípulos no Mar da Galileia? Ele falou, Pedro, eu vou usar o seu barco. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Ele podia ter feito surgir do nada, mas ele não fez assim. Ele pegou os pães, 5 pãezinhos e 2 peixinhos de um menino. Alguém ia falar que ele era o Macedo, né? Nossa, Jesus, mas o menino só tem 5 pães e 2 peixes. O senhor pega? Que isso? Que explorador. Mas Deus, em sua infinita soberania, Ele não precisa de nada. Ele é dono de todas as coisas. Ele não tem nenhum problema com dinheiro, mas nós temos. E Ele age a partir disso, daquilo que a gente faz, das nossas contribuições. E é isso que a gente vê aqui. Segundo, a generosidade é bênção. Jesus não repreende a mulher que deu tudo. Jesus não considerou que aquilo era errado. Não, ele elogiou a mulher. Elogiou a mulher. Por quê? Atos 20. Dar é mais bem-aventurado do que receber. 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E ele diz aqui, vocês precisam conhecer a graça que foi concedida à Macedônia. Que graça? A graça de contribuir. Contribuir é uma graça. Contribuir é uma graça. Contribuir com o evangelho é uma graça. Contribuir com alguém de fato necessitado é uma graça. Lá em Mateus 10, 42, Jesus disse que aquele que der um copo de água para o profeta, para o ministro de Deus, vai receber galardão. Provérbios 29, 17 declara, quem se compadece dos pobres, empresta a Deus, e este lhe paga o seu benefício. Lucas 3, 38, dai vos será dado, recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante. Ou seja, a gente vê por toda a Escritura o princípio da generosidade como algo real, apesar das desonestidades que existem por aí. O princípio bíblico não deixa de ser real. E até a questão aqui de ajudar alguém que precisa. Eu já ajudei muita gente e não resultou em nada. Dei violão, a pessoa não aprendeu. O violão ficou lá, juntando pó, teia de aranha. Eu posso usar isso como desculpa? Falar, quer saber? Não adianta nada, esse pessoal não quer nada com nada não. A gente ajuda, eles não cooperam. Não posso. Eu não posso.
eu devo continuar tentando ajudar, identificar aqueles que de fato precisam de ajuda e merecem receber ajuda, porque a Bíblia condena ajudar vagabundo. A Bíblia condena. Esse é o tema para outra pregação. A Bíblia repudia ajudar vagabundo. Quem não quer trabalhar, não coma, diz a Escritura. Quem não quer trabalhar, não coma. Isso é uma advertência tanto para aquele que não quer trabalhar, quanto para a gente. Não ajude vagabundo. Se ele não quer trabalhar, não ajude. Tem pessoa que vive da miséria, vive da vagabundagem. Então, lembre-se disso. Se tem lá uma pessoa, isso aconteceu algumas vezes comigo. A pessoa está lá, aí não é chapinha mais, ninguém faz chapinha mais. Alguém faz chapinha? Progressiva, né? Progressiva. Fez progressiva, fez a unha, não sei o que lá, e aí depois chegou o pastor, minha conta de luz, me ajuda. Eu falei, mas irmã, eu estava vendo aqui no seu Instagram que você fez festa de aniversário esse mês, né? Eu vi aqui aqueles bolinhos lá, aqueles docinhos lá, são caros. Eu vi também que você fez progressiva. Fiz, pastor. Falei, então eu não estou pagando a sua conta de luz, eu estou pagando a sua progressiva. É isso que eu estou pagando. Você decidiu fazer todas as outras coisas, aí você chega com a conta de luz aqui para mim pagar, para eu pagar. Então, essas coisas acontecem. Tem um monte de gente assim. Nós não fomos chamados a ajudar essas pessoas. A pessoa desesperada, eu ajudei mesmo assim. Falei, irmã, vou pagar, mas eu estou pagando a sua chapinha, eu estou pagando a sua progressiva, é isso que eu estou pagando. Mas olha, se você continuar assim, eu não vou te ajudar mais, você tem que aceitar a sua vida. Você tem que acertar a sua vida. Então a Bíblia não nos incentiva a ajudarmos pessoas que não precisam, de forma alguma. A Bíblia não nos incentiva a ajudar pessoas que são folgadas, a ajudar pessoas que não gostam de trabalhar, pessoas que são enroladas. Aí elas ficam enroladas com seus problemas, elas gastam além do que precisam, e aí a gente que tem que ser responsável? De forma alguma. De forma alguma. Não há isso na Bíblia. Como eu disse, você pode ajudar? A pessoa se enroscou toda. Chega lá arrependida. Eu ajudo. Da primeira vez eu até ajudo. Mas lembrando-a. Eu estou pagando a sua progressiva. Mas eu espero que você pare com isso. Ajeite sua vida. Se você não tem dinheiro, não faça festa. Não tem dinheiro, não faz progressiva. Paga a conta de luz. É assim que a gente deve agir. Portanto, não precisamos, não devemos, não temos dever de ajudar pessoas assim. Mas quantas pessoas que uma ajuda nossa pode realmente mudar a vida da pessoa? Quantas pessoas que a nossa contribuição, não apenas de dinheiro, pode ser talvez um seu serviço, ajudando de alguma maneira, não precisa necessariamente colocar o dinheiro ali, mas talvez o seu conselho, você que é um profissional, você ajuda, você fala, puxa, eu vou ajudar essa pessoa. E isso pode mudar a vida da pessoa. Paulo, a Escritura está declarando, quando nós ajudamos aos outros, quando nós doamos, Jesus se encarrega de nos abençoar mais e mais. Você já notou um exemplo de como que nós somos chamados para doar? Quem tem aqui algum pé de acerola na sua casa? Quem tem aqui? Olha lá. Eu duvido que você consegue comer, chupar, beber, fazer suco com toda aquela acerola que tem lá. Não consegue, né? Não consegue. O nosso Deus é um Deus de abundância. E quando a Escritura declara que nós devemos ajudar uns aos outros, Francisco de Assis talvez tinha uma percepção um pouco errada. Ele disse, eu me casei com a pobreza. Eu fiz pacto de pobreza, disse Francisco de Assis. Como se o dinheiro fosse ruim. Não, a contribuição retrata outra coisa. A contribuição retrata justamente o oposto. É que o dinheiro é uma coisa tão boa que Deus não quer que fique apenas com a gente. Deus quer que a gente contribua, que a gente ajude outros. Porque se fosse ruim, Deus não poderia. Deus não iria pedir que você contribuísse. Por exemplo, se você é um traficante. Se tiver algum traficante aí me ouvindo, arrependa-se. Você vende cocaína. Aí você ouve a pregação aqui agora, você falou, não vou mais ser traficante. Aí o que você vai fazer com a droga? Eu vou doar. Não presta para você, não presta para ninguém. Por que Deus então exige que nós doemos uns aos outros? É porque o dinheiro é bom. É porque ele pode resolver, sim, muitas coisas. E ele promete então nos abençoar. Só mais
em relação ao templo, ele basicamente, a oferta que era dada no templo, era basicamente para o sustento dos sacerdotes e o sustento de viúvas, de pessoas que estavam passando alguma dificuldade. E isso é interessante porque a Escritura declara que o pastor, ele deve ser integral na obra. Ele deve ser integral. Quem prega o Evangelho, viva do Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Quando o pastor trabalha de segunda a sexta, lá em outros serviços, aí ele levanta às 5 horas da manhã, ele vai, trabalha até às 6 da tarde, ele não tem tempo para preparar a pregação, ele não tem tempo para visitar alguém para aconselhar, não é possível. Aí costuma sair um monte de besteira lá em cima, 7h30 da noite, que ele acabou de chegar às 6 horas da tarde, vai tomar um café, vai se vestir, 7h30 ele está lá para pregar. Vira um fardo imenso, tanto para ele quanto para os outros. É por isso que a gente vê, por exemplo, Paulo lá em Atos capítulo 18. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra de Deus. Por que isso? Porque lá em Atos 18 diz o texto que ele estava fabricando tenda. Ele era apóstolo, mas ele fabricava tenda. Por quê? Lá em Corinto ele explica. Porque os coríntios eram avarentos e não queriam sustentá-lo. E aí ele explica, olha, isso não é o correto. Ele só fez aquilo porque os coríntios eram avarentos. Mas lá em Atos 18, quando Silas e Timóteo chegaram, eles passaram a trabalhar para sustentar Paulo, para que Paulo pudesse se dedicar integralmente à pregação do Evangelho. Então, esse é o normal, que os pastores sejam integrais na obra, para que eles possam ter tempo para estudar constantemente, para que eles possam ter tempo para se envolver em todas as causas relacionadas ao reino de Deus. Terceiro, a generosidade está associada ao coração mais do que ao bolso. Provérbios 22:2. O rico e o pobre se encontram. O Senhor faz tanto a um quanto o outro. Ou seja, há pobres, crentes, cheios de Deus, e há ricos, crentes, cheios de Deus. Mas, olha o que o texto diz aqui. A mulher era pobre e ela é que foi profundamente generosa. Por quê? Porque os ricos da época deram do que sobrava. Os ricos deram do que sobrava. Ela não. Ela deu tudo o que ela tinha. Lembra quando Davi, ele fez o censo em Israel? E Deus puniu Davi por conta daquilo. Deus então estabeleceu que Davi deveria fazer uma oferta. Ele foi até a eira de Araúna para comprar o terreno de Araúna. E Araúna disse assim, não, está aqui, ó, pode levar embora. Não precisa de... Eu ofereço para ti, Davi. Aí Davi disse assim, não, eu vou comprar, porque eu não vou dar a Deus algo que não me custe nada. É interessante, então, quando as pessoas dizem assim, não, Deus não exige mais sacrifício. Não exige sacrifício de bezerro. Mas Paulo diz em Romanos que os nossos corpos são sacrifícios agradáveis a Deus. Deus continua, sim, elogiando quando nós nos sacrificamos, quando nós fazemos algo em prol do reino de Deus. Não apenas aqui no caso, quando a gente contribui na igreja. Mas pense, por exemplo, em alguém que decidiu abrir mão de um trabalho pensando na família. Pense nisso. Como, por exemplo, essa semana eu aconselhei uma pessoa. Falei assim, olha, eu não acredito que você deve continuar nesse trabalho, um homem. Você está longe da sua família. Há 4 meses você não vê sua família. Eu não acredito que isso seja correto. Porque Paulo falou que quem casa cuida de agradar a esposa. Ou seja, você deve colocar a sua família em primeiro lugar. E você tem condição de fazer outra coisa. Se fosse uma tragédia, aconteceu uma tragédia, não sobrou nada, você está aqui, eu até entenderia. Não é o seu caso. Então, abra mão disso. Volte para sua casa. Muitas vezes, não é apenas contribuir. É você deixar de receber certas coisas em prol do reino de Deus, que tem tudo a ver com a sua família. Davi, ele, para oferecer algo a Deus, ele ofereceu algo que custava. Na minha e na sua vida também. Você, muitas vezes, se converte. E aí, tem um parente que começa a te perseguir. E você pode começar a querer abrir mão das suas crenças para agradar um parente. A Escritura declara,
se a gente não amar a Jesus acima de todas as coisas, nós não podemos ser discípulos dele, de Jesus. Portanto, às vezes a sua riqueza é isso, é falar, não, eu vou ficar firme aqui. Ainda que alguém comece a ficar chateado comigo, ainda que algum parente comece a se distanciar de mim, eu não posso compactuar com aquelas coisas que eu acredito que são erradas. As riquezas não são apenas materiais. Há muitas outras riquezas que a gente precisa, muitas vezes, abrir mão para seguir o caminho de Deus. E é isso que a gente vê aqui através dessa senhora. Ela deu tudo o que ela tinha para Deus. Nós também fomos chamados a colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, acima de qualquer dinheiro ou pessoa. Qualquer dinheiro ou pessoa. E quarto e último princípio. A oferta que é fruto de fé. A senhora deu tudo que tinha. A viúva de Sarepta, lembra? Deus mandou Elias até a viúva de Sarepta. Era uma época de pobreza profunda em Israel. Chegando lá, Deus disse para Elias, olha, eu vou te sustentar por meio dessa viúva. A viúva disse, eu não tenho nada, eu só tenho um prato de comida aqui, a gente vai comer e vamos morrer. Vamos comer e vamos morrer. Aí Elias disse, ok, você vai fazer, você vai dar a comida primeiro para mim e depois você vai comer. Parecia o Bispo Macedo, né? Aí Elias falou isso e a mulher, amém. A mulher foi e fez, deu para Elias e diz o texto bíblico que Deus a sustentou. Lembra de Abraão também? Quando Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero seu filho. Abraão pega o seu filho e leva o seu filho para ser sacrificado. Hebreus declara que Abraão só fez aquilo porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Portanto, todos os sacrifícios que fazemos para Deus, todas as ofertas, sejam de dinheiro, seja do nosso tempo, seja de abrir mão de algo, só são possíveis pela fé. Só são possíveis pela fé. Você entregar isso que para você é tão precioso, mas que para outros podem significar nada. É necessário fé. É necessário fé para que você venha para a igreja, para que você sirva a Deus. Certas companhias você fala, puxa, isso aqui não dá mais não. Isso aqui para mim é uma riqueza. Talvez para outros não valha nada. Isso aqui não tenha nenhum valor, mas para mim é tão precioso. Mas não dá. Então, há inúmeras coisas nas nossas vidas que a gente chama de riqueza, que a gente precisa renunciar se a gente quer servir a Deus. E a gente precisa acreditar que Deus vai suprir as nossas vidas, que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai guardar as nossas vidas com base na nossa oferta de fé, seja de dinheiro, seja do nosso tempo, seja de tudo aquilo que diz respeito à nossa caminhada com Jesus Cristo. E para encerrar, a oferta daquela mulher não faria diferença nenhuma no templo. 2 moedas. Nada. Nada. Os seus sacrifícios, talvez para os outros, talvez para a igreja, talvez para um parente, não signifique nada. Nada, 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 nada. Mas aqui Jesus está mostrando algo da perspectiva divina. Você, por exemplo, lá na sua casa, o seu trabalho em relação aos seus filhos, é nada. 2 moedinhas. Significa nada. Nada, nada. Nada para os outros. Talvez não significa nada para o seu marido, talvez. Talvez até o marido, talvez você fica lá chateado, ele não me reconhece. O que essa mulher fez? Do aspecto, olhando da perspectiva natural, não ia ajudar nada, não ia mudar nada. Mas olha o que Deus disse, ela deu mais do que todo mundo. Aqui a gente sabe da história porque Jesus está dando a chancela. Jesus está dizendo isso. Mas tem muitas outras viúvas que ofertaram e não ouviram isso aqui de Jesus. Olha, o que ela deu é muito maior. Tem um monte de dona de casa, tem um monte de homem, tem um monte de gente, um monte de crente que está lá vivendo a vida, se sacrificando por Jesus, fazendo o que acredita ser certo, e ninguém está vendo. E ninguém está elogiando. E esse elogio só vai acontecer no dia em que Jesus Cristo voltar. Em que o nosso trabalho, que parece tão insignificante aos olhos dos outros, terá a recompensa divina. É isso que eu e você devemos nos lembrar. Principalmente nós que somos comuns, a maioria de nós aqui é tão comum. Pense, por exemplo, num político famoso. Pense num empresário famoso. Ou pense em você.
Se você tivesse que dar uma palestra para mais de 1 milhão de pessoas, haveria em você uma disposição natural para se dedicar? Com certeza. Milhões de pessoas vão ouvir. Mas e se você, ao invés de dar uma palestra para para mais de 1 milhão de pessoas, você vai falar de Jesus só para uma pessoa, para o seu filhinho de 3 anos. 3 anos. 4 anos. Ninguém está vendo. Parece 2 moedinhas, não? 2 moedinhas. É impressionante como que as pessoas se dedicam quando elas fazem coisas grandes. Mas quando elas fazem coisas pequenas, elas acham, não faz diferença, eu nem vou contribuir, eu nem vou dar essas 2 moedas. Eu vou me dedicar para o meu filho de 3 anos. Eu vou me dedicar aqui no trabalho na igreja, então ninguém nem me vê direito. Eu vou lá ajudar fulano, que eu vi, cadê o fulano que faltou? Vou lá falar com ele. Poxa, fulano, você tem feito falta. E às vezes a sua ligação pode trazer a pessoa de volta. Mas quem vai ver? Você imagina um negócio desse, gente? Você chegar lá na eternidade, né? E ontem eu estava assistindo, quer dizer, eu não assisti, eu dormi, né? Eu não assisto filme, eu só durmo no filme. Vocês viram a história daquele homem que ele estava num anfiteatro, e ele estava sentado na primeira fileira, um senhorzinho, um velhinho. Aí, de repente, quem aqui foi salva por ele? Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele salvou um monte de crianças que eram judias, que eram perseguidas por Hitler. E aí, uma rede de televisão britânica fez um evento, colocou o velhinho lá na primeira fileira, e ele não sabia de nada. E aí, acho que a moça falou assim, essa pessoa do lado aí, ela foi salva por você, era uma criança, que você a salvou. E aí ele ficou muito emocionado. Aí eles falaram, quem mais aqui? Quem mais aqui foi salvo por ele? Aí todo mundo ficou de pé. Você imagina um negócio desse? Você imagina um negócio desse? Poucas pessoas têm esse privilégio. Agora, imagine o seguinte, lá na eternidade, lá na glória, aí Deus manda você ficar de pé, e aí Deus fala para você, olha, tá vendo aquela pessoinha ali, você um dia convidou, só fez um convite para ela, vamos para a igreja. Parecia tão pequeno, tão pequeno, duas moedinhas. Olha, está aqui hoje. Eu usei você para salvá-la. Olha aquele outro ali, Você reconhece quem é aquele ali? É o seu filho. Agora ele é adulto. Mas você pregou para ele quando ele tinha 3 anos, não foi? Então você semeou lá aquela coisinha tão pequena, ninguém via. Naquela sua casinha tão simples. Olha ele aqui, até hoje. Às vezes nós achamos que porque temos tão pouco, não vale nada. Às vezes achamos porque somos tão comuns, nosso nome, a mulher nem nome tinha, era a viúva, que aquilo que a gente faz e oferece para Deus, que não significa nada. A história da viúva diz para mim e para você, estamos errados. Tudo aquilo que fizemos para Deus, tudo aquilo que demos para Deus, que seja o nosso melhor, ainda que seja tão pouco aos olhos dos outros, Deus sabe o valor. E Deus há de nos recompensar. Sejam por nossas ofertas literais de dinheiro, seja pela oferta de tempo, seja pela oferta de abrir mão de tantas coisas por conta do reino de Deus, não importa. Aquilo que para o mundo não tem nenhum valor, os olhos do nosso Deus estão ali, olhando cada coisa que nós fazemos, e a Escritura declara que o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Você crê? Vamos ficar de pé?